Tudo bem? Estou aqui apresentando o artigo Educação Financeira e Finanças Pessoais, uma análise preliminar dos concluintes de Administração e Ciências Contábeis do Recife, Pernambuco, aprovado no Encontro Nacional de Engenharia da Produção, com participando da área temática de Engenharia Econômica. E eu sou o Cliver Lamartine, professor da Univasf, atuante no mestrado profissional de administração da Univasf e no mestrado em administração da Universidade Federal de Campina Grande. O artigo foi desenvolvido por eu, Cliver Lamartine, e o professor Fábio Walter, da Universidade Federal da Paraíba. O nosso artigo, pessoal, ele visa discutir educação financeira pela percepção dos alunos do curso de Administração e Ciências Contábeis de uma universidade privada de Recife, Pernambuco. Pois bem, a gente parte da introdução, da discussão sobre crise política e financeira, e aí a gente percebe uma atenção especial para a educação financeira, para o planejamento entre as famílias, e aliado aqui a gente vê a importância desse tema com inflação, aumento de desemprego, número de inadimplentes. Então essa temática ela vem se tornando cada vez mais forte e relevante para discussões acadêmicas e práticas, a fim de que a gente possa ter mais conhecimentos, mais consistência na nossa educação financeira e buscar uma melhor situação financeira para o nosso presente e futuro e para as gerações que advêm. Então, a presente pesquisa busca identificar qual é a percepção dos discentes concluintes do curso de Administração e Ciências Contábeis sobre educação financeira e finanças pessoais. Nós temos algumas discussões no referencial teórico relacionadas a finanças pessoais, educação financeira e o comportamento do consumidor. Abordamos esse tema voltado para o comportamento do consumidor, uma vez que, por estarmos pesquisando junto aos jovens sobre a sua situação financeira, sobre os seus conhecimentos e as aplicações de educação financeira, planejamento, controle financeiro. Então, o comportamento do consumidor muitas vezes é um viés bastante pertinente dentro dessa discussão de finanças pessoais. Então, falamos também, discorremos sobre planejamento financeiro, poupança e investimentos, a fim de que a gente pudesse construir um respaldo teórico para melhor estruturar as nossas análises e aplicação da coleta e análise dos dados. Em metodológicos, nós classificamos a pesquisa com uma abordagem quantitativa e descritiva. Quantitativa, uma vez que o objetivo da pesquisa é identificar a percepção dos discentes sobre a educação financeira. Então, nós analisamos de forma a considerar as técnicas de estatística descritiva, distribuição de frequência, medidas de posição, para entender melhor como que esses alunos visualizam e compreendem e até aplicam as finanças pessoais dentro do seu cotidiano. Para este fim, nós descrevemos essas percepções, essas informações que foram coletadas, então a abordagem fica quantitativa e descritiva. Os dados foram coletados de forma online entre março e novembro de 2019, por meio de um questionário composto por 10 questões de múltipla escolha. Então, nós disponibilizamos o questionário entre os discentes para que eles pudessem ter acesso e respondê-lo de forma anônima e que a gente conseguisse aí o máximo de informações possíveis a fim de saber, de conseguir aferir a percepção deles sobre essa temática. Os dados foram codificados, tabulados no Excel, o que permitiu desenvolver cálculos estatísticos e desenvolver representações gráficas para análise dos dados. Empregamos algumas técnicas de medida de posição e distribuição de frequência. Então, nesse momento, a gente utilizou uma parte da análise de dados voltada para a estatística descritiva, porque nosso objetivo aqui era compreender a percepção dos alunos, como é que eles percebem essa temática dentro do seu contexto educacional e pessoal. Então, em relação à análise dos dados, a gente trouxe alguns destaques para que a gente pudesse apresentar esses dados para vocês de forma mais
resumida, né? Digamos assim. Então, em relação a esse primeiro gráfico, que trata do nível de escolaridade, do nível de escolaridade mais alto dos pais dos alunos, a gente percebe aqui que o gráfico demonstra que relativamente o grau de escolaridade da maioria dos pais dos estudantes apresenta como habitação máxima o ensino médio completo e, em segundo lugar, o ensino fundamental completo, sugerindo que os discentes que participaram dessa pesquisa, em sua maioria, possuem nível de escolaridade maior do que os seus pais. E o que é bacana nessa informação? A gente já vê que existe um nível de escolaridade maior, o que, pela literatura, recomenda-se, né, infere-se que quanto maior o grau de escolaridade, melhor a situação, melhor os conhecimentos voltados para a educação financeira, inclusive, para que as pessoas possam se planejar e se programar para o seu cotidiano. Nesse sentido, Duarte 2012 afirma que as pessoas com alto nível de conhecimento financeiro estão mais aptas a orçar, poupar e planejar o seu futuro financeiro. Assim, pode-se deduzir que os alunos entrevistados estão mais preparados para administrar de maneira eficaz o seu futuro. No gráfico 2, a gente percebe como que os discentes se sentem em relação aos seus conhecimentos. Quão confiantes eles se sentem sobre os conhecimentos adquiridos durante a sua formação e durante as suas consultas e conversas e pesquisas no ambiente pessoal, familiar e até acadêmico. Então a gente encontra que eles não se sentem muito seguros, com 34%, e razoavelmente seguros, ou seja, eles conhecem um pouco, mas gostariam de conhecer mais, ou seja, eles não se sentem confiantes. São poucas as pessoas que se sentem seguros, né? 13% aqui dos que responderam se sentem seguros sobre os conhecimentos voltados para a educação financeira. O que desperta, então, a necessidade de a gente ampliar as discussões sobre esse tema no ensino superior, principalmente nos cursos de administração e contabilidade. A gente destaca também aqui no gráfico 3, onde que esses discentes mais aprendem sobre educação financeira. E por incrível que pareça, a gente tem um destaque muito significativo para revistas, livros, TV, rádio e internet. Naturalmente, a gente visualiza aqui o papel da internet como disseminador da informação. E é extremamente importante a gente ter cuidado com as fontes que nós consumimos de informação, para que a gente não possa ser enganado ou para que a gente possa realmente ter um conhecimento sólido sobre essas informações. Percebam que colégios, universidades e cursos não possuem uma representatividade tão significativa como nós gostaríamos de ter, nós que vivemos no ambiente acadêmico. Em relação à perspectiva sobre a aposentadoria, que é um tema bastante pertinente em relação ao planejamento financeiro, a gente verifica que metade, 45% da amostra, né, praticamente metade da amostra, tem planos para poupar. E a gente verifica que as demais parcelas da amostra não têm planos para a sua aposentadoria. Então, ainda jovem, é importante que a gente tenha essa preocupação, essa ação, porque é uma ação de planejamento de longo prazo, que é importante a gente, enquanto jovem, constituir reserva financeira para começar a nossa poupança e a nossa aposentadoria. E também tem um dado relacionado ao comportamento do consumidor. Como que eles se sentem em relação ao momento da compra? Se eles fazem planejamento, se eles fazem orçamento, se eles fazem reserva. E a gente verifica aqui, por exemplo, que a maioria controla o entusiasmo, pesquisa o preço do produto e volta para comprar em uma outra oportunidade. Então é uma parcela já bastante amadurecida, reflexiva e crítica sobre a sua postura em relação ao comportamento do consumidor. A conclusão que fica desse estudo, né? O que a gente tem de informação? Que a maioria dos respondentes eles se consideram razoavelmente seguros ou seguro nas questões relativas à educação financeira e que os participantes têm como principal fonte de informação revistas, livros, TV, rádio e a internet, né? Aqui como a gente já destacou. Mais da metade dos entrevistados controlam o entusiasmo para gastar o seu dinheiro, ou seja, eles planejam suas compras e que a minoria costuma agir por impulso, que é bastante importante essa informação. Nós temos a informação de que a minoria é que compra por impulso, então naturalmente se nós pudermos cruzar essas informações, verificamos que
a minoria é aquela que não tem planejamento financeiro, a minoria é aquela que não tem fontes confiáveis de acesso à informação e que, naturalmente, não tem um bom planejamento para a sua aposentadoria. Então, se a gente puder melhorar o ensino, se a gente puder melhorar as discussões, popularizar essas reflexões sobre educação financeira, planejamento, finanças pessoais, vamos conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação. Então, eu agradeço a vocês pela participação, deixo aqui meu contato e fico disponível aí para maiores interações.